Vamos falar um pouco mais sobre práticas educativas. Por que insistir nesse assunto, já que tem tanta gente aí falando das práticas educativas? Porque é necessário, visto que nas últimas décadas o aumento de procura para atendimento psicológico pelos pais por causa do comportamento dos filhos tem aumentado muito. Então, nós precisamos falar mais sobre isso, sobre práticas educativas. Como estamos educando nossas crianças? Os estudos nos mostram, estudos acadêmicos, né? Estudos de mestres em educação, doutorados em educação, as pesquisas deles nos mostram, né, com dados, e a gente pode fazer uma busca aí no Google e ver essas pesquisas desses mestrandos e desses doutorandos, né, que falam sobre esse tema. Então, nessas pesquisas, o que trazem mais recentemente é que a prática autoritária, aquela que era lá de antigamente, que quem manda aqui sou eu, não tem lugar, criança não tem vez, vai para o seu quarto, não quero saber, você fez e tem que ser do meu jeito, não é assim que eu quero que tu faça, então tu fez errado, então você é muito pouco aberta, você é muito... Isso é essa prática que nós tínhamos, pelo menos da minha geração, era assim que nós éramos criados, né? Era a prática educativa, autoritária. Agora com punições, com bater, né? Violência, né? Muitas vezes até espancamento a gente via os pais, né, fazerem com as crianças, porque era a prática que estava ali sendo exercida por todos os pais, né? Isso traz uma certa consequência na criança, é claro que a gente vai sabendo isso depois, né? As consequências que trazem a criança. Mas esses estudos aí, eles nos mostram que essa prática já era, deu um tchau para ela. Agora a gente já aprendeu que a criança não aprende batendo nela, pelo contrário, ela desaprende, ela pode começar a ter dificuldade de aprendizagem, inclusive, né? E a gente aprendeu muitas coisas sobre criança e às vezes também tivemos, assim, algumas confusões, né? Porque da autoritária passamos para a permissiva, aquela que permite tudo. E esses estudos nos mostram que a prática permissiva é uma grande prática que faz com que a criança não se desenvolva como tem que se desenvolver. Por quê? Porque ela é muito permissiva, ela permite tudo. Então, coisas que antigamente, né, nessa prática autoritária lá, que já não está mais em voga, que não se deve bater em criança. E não se deve mesmo, né? Porque a prática em moda agora é a democrática, aquela que fala com a criança, que explica por que ela não pode fazer, por que ela está sentada ali, qual a consequência daquele comportamento dela ali, lá no coleguinha, o que vai causar, né, no outro o comportamento dela. Essa é a prática democrática, é aquela que faz a criança pensar por ela mesma. O que tu fez? Então, não é o banco do pensamento que tinha lá no autoritarismo, que senta lá no banco e fica de parede, virado para a parede, pensando que a criança não pensava nada. A criança só pensava que será que eu fiz aqui, meu Deus, que estou aqui sentado nesse banco. Então, essa prática autoritária, ela trazia também um desenvolvimento, né? Trazia coisas ruins, mas ela também trouxe uma coisa boa, que ela desenvolvia na criança as habilidades sociais. A criança só saía de casa sabendo que ela deveria pedir com licença, por favor, não obrigada, né? Isso são habilidades sociais, que hoje uma prática aí que está sendo mais em voga, que está sendo mais vista aí na nossa sociedade, que é a prática permissiva, ela não ensina essas coisas para a criança, porque ela permite a criança fazer o que ela quer. Então, às vezes a criança até está pedindo um limite, mas os pais são tão permissivos que não deixa ela fazer. O importante é que ela não fique traumatizada, porque eu fico o dia inteiro fora, então de noite, quando eu chego, eu tenho que fazer coisas e eu também não quero castigar ela toda hora, então ela vai deixando a criança fazer tudo
que quer fazer, né? E esses estudos mostram que esse está sendo um empecilho para o comportamento da criança, porque estamos vendo aí, né? A criança que é permitido tudo, que não tem limite para nada, ela pode ter ali um transtorno opositor desafiador, ela pode depois desenvolver esse transtorno opositor desafiador, pode se tornar um transtorno de conduta, e esse transtorno de conduta pode se transformar numa delinquência juvenil. Da onde que veio isso? Da prática educativa que eu estive dando lá para o meu filho. Eu não dei limite para ele, eu permiti ele de tudo. Eu achei que o mundo também ia permitir, só que não é assim. O mundo não permite tudo e a gente precisa, sim, ter limite com as crianças. É claro que nós não vamos ser aqueles autoritários que nós éramos lá antigamente, né, de espancar, de dar, e a cadeira do pensamento ser uma cadeira lá que a criança fica sentada por horas, sem saber nem por que está ali. A prática democrática, ela tem sim uma cadeira do pensamento, mas é quando a cadeira do pensamento, o adulto senta com a criança na frente da criança e faz ela pensar. Não é uma, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu fez aquilo. Não, não é uma crítica, um julgamento, é fazer a criança pensar. O que tu fez? Por que tu fez? Olha o que vai acontecer agora com o teu coleguinha por causa disso que tu fez. Então, desenvolve na criança a empatia, desenvolve a criança a autonomia, desenvolva a criança a querer saber, a curiosidade, elogie a criança, não apenas critique e censure a criança, porque não vai adiantar nada, muito pelo contrário, a autoestima dessa criança vai ficar prejudicada. Agora, quando você elogia a criança, você também estimula a autoestima. Quando você diz para a criança, não, dá aqui essa colher que tu não sabe comer sozinho, você está dificultando a autonomia dessa criança. Você precisa, sim, meu filho, você consegue comer sozinho, a mãe está aqui, qualquer coisa a mãe te ajuda, mas coma sozinho com a sua mão. Desenvolver a autonomia, a autoestima, são práticas positivas e não devemos nunca esquecer. A criança, ela aprende por modelo, ela aprende vendo você fazer. Você grita com ela, pedindo silêncio, não vai ser assim que ela vai pedir silêncio, ela também vai pedir silêncio aos berros, porque é assim que ela aprende, por modelagem. Então, fique atentos.